Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. A história de hoje é da garotinha Luna, de apenas 11 anos, que está grávida, mas antes do parto, o médico descobre algo chocante. Antes de ouvir essa história chocante, comente aqui abaixo de onde você está assistindo e inscreve-se no canal para nos ajudar. A noite estava silenciosa no hospital, o tipo de calmaria rara que muitas vezes precede um evento importante. Subitamente, o som de passos apressados ecoou pelos corredores, seguido por gritos de desespero. Um homem apareceu na entrada, segurando uma menina nos braços. Ele tinha o rosto marcado pela preocupação e corria com um olhar aflito, segurando-a com cuidado e tentando protegê-la do frio e dos olhares ao redor. A menina parecia frágil, como se um simples toque pudesse quebrá-la. Ela usava um vestido simples, branco, que ressaltava ainda mais sua aparência juvenil. Tinha o rosto pálido, os olhos grandes e assustados, e exibia uma expressão de dor intensa. Algo ainda mais peculiar chamava a atenção. Uma protuberância em sua barriga, algo que não parecia fazer sentido. "Por favor, alguém ajude!" O homem gritou, a voz embargada de desespero. Enfermeiras e médicos pararam imediatamente e se aproximaram, hesitantes, enquanto ele explicava: "Ela está com muita dor. Eu não sei o que fazer." Os profissionais de saúde lançaram olhares surpresos e confusos enquanto se organizavam para ajudar a garota. A expressão de cada enfermeira revelava não apenas a preocupação, mas a incredulidade. "Ela parece ter apenas 9 anos, mas está grávida?" Alguém sussurrou, incapaz de disfarçar a perplexidade. Enquanto a levavam para a sala de emergência, uma das enfermeiras bloqueou a entrada para o homem. "Sinto muito, senhor, mas o senhor não pode entrar agora. Precisamos estabilizar sua condição." Ele hesitou, olhando para a menina enquanto era levada. "Mas ela precisa de mim", murmurou, a voz tomada pelo peso de uma responsabilidade inexplicável. No corredor, o murmúrio dos curiosos começou a aumentar. Um grupo de pacientes sussurrava, trocando olhares de julgamento e questionamento. "Que tipo de homem traria uma criança em estado assim?" perguntou uma senhora, com os olhos fixos nele, cheia de desconfiança. Rafael, agora sozinho e cercado por olhares acusadores, afundou numa cadeira. A tensão na sala era palpável. Ele estava encurralado pelo julgamento dos estranhos, mas precisava manter a calma por causa da menina. Rafael observava as luzes piscando no corredor, enquanto os sussurros ao redor se intensificavam. Ele sabia que o julgamento dos outros era inevitável, mas a pressão pesava sobre ele como nunca antes. A enfermeira que se aproximou parecia hesitante, mas sua expressão era firme. Ela tinha perguntas e ele precisava dar respostas. "Senhor", começou ela, escolhendo as palavras com cuidado, "precisamos entender o que está acontecendo aqui. Qual é o seu grau de parentesco com a menina? E, mais importante..." Ela fez uma pausa, olhando para ele com um misto de compaixão e desconfiança. "Como uma criança tão jovem pode estar assim?" Rafael respirou fundo, buscando forças para responder. Ele sabia que cada palavra seria cuidadosamente analisada, mas a explicação não era simples. Ela é minha responsabilidade", começou, evitando os olhares diretos dos curiosos. "Há muita coisa que vocês não sabem, coisas que são difíceis de entender sem conhecer toda a situação." A enfermeira lançou-lhe um olhar inquisitivo, mas apenas anotou sua resposta, provavelmente para repassar aos médicos e, quem sabe, à polícia. Enquanto isso, dentro da sala de emergência, a equipe médica começava a estabilizar a menina. Ela ainda estava desacordada, mas seu rosto pálido contrastava com a respiração irregular, evidenciando a dor que atravessava seu pequeno corpo. Os médicos trocavam olhares de preocupação e perplexidade. Um deles, o Dr. Carvalho, murmurou para uma colega: "Nunca vi algo assim. É como se estivéssemos cuidando de uma criança e de uma mulher ao mesmo tempo." Do lado de fora, Rafael observava o relógio na parede, sentindo que o tempo se movia em câmera lenta. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele sabia que precisaria contar a verdade, mas o que ele temia era que, ao abrir as portas do passado, ele não tivesse controle sobre a direção que a história tomaria. Ele precisava proteger a menina,
custasse o que custasse. Rafael sentiu um frio na espinha ao ver os 2 policiais se aproximando. Cada passo dos oficiais parecia carregado de julgamento. Enquanto ele permanecia sentado no corredor, cercado pelos olhares curiosos dos que ainda aguardavam respostas para o que para eles era inexplicável. Os policiais, identificados como Detetive Costa e Detetive Almeida, pararam diante dele com expressões fechadas. "Senhor Rafael, precisamos conversar com o senhor", disse Costa, sua voz firme e formal. Rafael assentiu em silêncio, sabendo que resistir só pioraria as coisas. Eles o conduziram para uma sala reservada no hospital. Rafael mal se sentou antes que Almeida começasse as perguntas. "Vamos ser diretos", disse Almeida, com o olhar frio. "Qual é a relação do senhor com a menina? Como ela acabou grávida e em uma situação tão delicada?" Rafael tentou reunir forças e se concentrar. Ele sabia que qualquer erro de sua parte poderia complicar ainda mais as coisas. "A menina se chama Luna", começou ele, hesitante, medindo cada palavra. "Ela é minha protegida, por assim dizer. Há algumas coisas sobre ela que não posso explicar sozinho. Só peço que esperem até que ela possa falar com vocês." Os detetives trocaram olhares, claramente não satisfeitos com o que ouviram. "Senhor Rafael, isso é muito sério. A menina precisa de cuidados, mas o senhor precisa entender que, neste momento, é o único que podemos responsabilizar." Almeida inclinou-se com um tom de advertência. "E até que tenhamos uma resposta melhor, vamos precisar que o senhor fique sob supervisão." Rafael assentiu, sem forças para protestar. Ele sabia que a situação parecia incriminadora, mas também sabia que Luna era a única pessoa que poderia explicar toda a verdade. Enquanto isso, ele se sentia impotente, incapaz de protegê-la como havia prometido. Dentro da sala de emergência, o clima era de expectativa silenciosa. Luna estava deitada na maca, ainda pálida, mas com a respiração mais calma. Os médicos e enfermeiras trocavam olhares apreensivos, esperando por algum sinal de que ela estava consciente. A pequena garota começou a mover as mãos lentamente, como se despertasse de um sono profundo. A primeira pessoa que Luna viu foi o Dr. Carvalho, que a observava com atenção. Seus olhos se encontraram e, por um breve momento, ele pôde ver a profundidade e a maturidade incomuns no olhar daquela menina. Luna piscou, ainda desorientada, mas logo percebeu onde estava. "Luna, você consegue me ouvir?" perguntou o Dr. Carvalho com a voz suave, tentando não assustá-la. Ela assentiu levemente, franzindo a testa enquanto tentava se ajustar à luz forte da sala. "Sim, estou ouvindo", murmurou, sua voz fraca, mas perceptível. O médico deu um suspiro de alívio, mas logo lembrou-se da situação peculiar em que se encontravam. Ele precisava de respostas, mas sabia que tinha que ser cuidadoso. "Luna, preciso fazer algumas perguntas sobre a sua condição e sobre o homem que a trouxe até aqui." Ele escolhia cada palavra com cautela, mantendo um tom acolhedor. "Ele é sua família?" Luna hesitou por um momento, como se estivesse ponderando o que deveria dizer. Em seu rosto, uma expressão de tristeza e apreensão emergiu. "Rafael, ele é minha única família", respondeu, sua voz trêmula, mas firme. Enquanto isso, do lado de fora, Rafael permanecia sentado sob a vigilância de um dos policiais, e a inquietação era visível em seu rosto. Ele sabia que Luna estava acordando e que as próximas palavras dela poderiam mudar tudo. Luna respirou fundo, ajustando-se na maca enquanto a equipe médica esperava suas respostas com crescente curiosidade. Havia algo naquele pequeno corpo que contrastava com a seriedade e maturidade em seus olhos. "Doutor." Carvalho sentou-se ao lado dela, preparando-se para as explicações que poderiam desatar o nó que se formara desde sua chegada. Luna começou o médico com uma voz cuidadosa. "Sabemos que essa situação é muito complicada. Precisamos entender um pouco mais sobre o que aconteceu com você e sobre sua condição." Ela assentiu, como se já esperasse a pergunta, mas o leve tremor em suas mãos revelava o desconforto. Luna olhou ao redor e, ao perceber que as enfermeiras e o médico estavam dispostos a ouvi-la, decidiu falar,
mesmo que a verdade fosse difícil de explicar. Eu não sou uma criança como pareço ser. A voz dela era suave, mas cheia de peso. Tenho uma condição chamada hipopituitarismo. Isso afeta meu crescimento e faz meu corpo parecer muito mais jovem do que sou por dentro. O Dr. Carvalho ouviu atentamente, reconhecendo a rara condição. Ele sabia que o hipopituitarismo poderia interromper o crescimento e o desenvolvimento físico de uma pessoa, mas era extremamente raro ver um caso como o dela. A equipe médica trocava olhares de surpresa. A explicação de Luna trazia um pouco de sentido ao mistério, mas ainda não explicava tudo. E o Rafael? Perguntou o Dr. Carvalho. Ele mencionou que é responsável por você, mas ainda não sabemos qual é o relacionamento entre vocês. Luna fez uma pausa, seu olhar voltando-se para o teto como se buscasse forças para continuar. Rafael é mais do que alguém responsável por mim. Ele me protege. Quando todos me viraram as costas, ele foi quem ficou. Ela baixou os olhos, sua expressão marcada por uma tristeza profunda. O homem com quem eu estava, o pai do bebê, ele foi embora. A equipe médica ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. As peças começavam a se encaixar, mas ainda restavam perguntas. Doutor Carvalho sentiu a necessidade de aliviar a tensão. Então se aproximou mais de Luna. Vamos cuidar de você e do seu bebê, Luna. Estamos aqui para ajudar, disse ele, numa tentativa de tranquilizá-la. O Dr. Carvalho caminhou até o corredor onde Rafael aguardava, acompanhado pelos detetives Costa e Almeida. Os policiais estavam prontos para mais respostas, e o clima era pesado. Rafael, observando a aproximação do médico, sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele sabia que, a partir daquele momento, a verdade seria julgada e sua intenção questionada. Dr. Carvalho sinalizou para que todos se aproximassem, criando um pequeno círculo de silêncio no meio do movimento hospitalar. A menina Luna despertou e está se recuperando, disse o médico. Ela nos contou que sofre de hipopituitarismo, uma condição rara que faz com que seu corpo permaneça em desenvolvimento infantil, mesmo que internamente seja uma adulta. Os policiais ouviram com atenção, mas era evidente que ainda restava ceticismo. Almeida ergueu uma sobrancelha e se aproximou de Rafael, fixando-o com um olhar que misturava dúvida e reprovação. Senhor Rafael, precisamos que nos explique de uma vez como essa situação começou. Mesmo que essa condição seja real, ainda não explica por que a menina está grávida, nem como você se envolveu nisso. A voz do detetive era firme, sem margem para evasivas. Rafael respirou fundo, tentando manter a calma. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que esclarecer tudo. Eu conheci Luna há alguns anos, quando ela veio à cidade para dar aulas de inglês. Ela é uma professora talentosa e estava em um relacionamento quando chegou. Com o tempo, ela confiou em mim, e eu me tornei alguém em quem ela podia se apoiar. Ele fez uma pausa, o peso da situação refletido em sua expressão. Mas as coisas mudaram quando o homem que ela amava a deixou, e ela se viu sozinha, esperando um filho e sem apoio. Eu apenas fiz o que achei certo, a ajudei e prometi que cuidaria dela. Os policiais trocaram olhares, agora com expressões menos agressivas, mas ainda cautelosas. Está dizendo então que seu único papel nisso tudo é o de um protetor? Questionou Costa, um pouco menos rígido, mas ainda buscando contradições. Exatamente, respondeu Rafael com firmeza. Eu jamais deixaria Luna enfrentar isso sozinha. Ela não tem ninguém além de mim. Dr. Carvalho andava em direção ao corredor onde Rafael aguardava, agora na presença dos detetives Costa e Almeida. A expressão no rosto dos policiais era de determinação, e Rafael sentia o peso do julgamento antes mesmo das perguntas serem feitas. Os curiosos ao redor diminuíam o tom de voz, mas os olhares eram implacáveis. Ele não podia permitir que a percepção distorcida deles comprometesse sua verdade e a proteção de Luna. Quando o doutor Carvalho chegou, ele fez um gesto sutil para que os policiais se aproximassem e, em seguida, lançou um olhar firme a Rafael, como se antecipasse a seriedade dos fatos a serem discutidos.
Detetives, senhor Rafael, começou o Dr. Carvalho com voz contida. A paciente acordou e confirmou informações importantes. Ela realmente possui uma condição chamada hipopituitarismo, que impede seu corpo de se desenvolver fisicamente. Embora pareça ter a idade de uma criança, Luna é de fato uma mulher adulta. A revelação parecia acalmar ligeiramente o ambiente, mas os olhos dos detetives ainda demonstravam uma mistura de surpresa e ceticismo. Almeida deu um passo à frente, cruzando os braços enquanto observava Rafael. Entendo, doutor, mas precisamos mais do que um diagnóstico raro para esclarecer essa situação. Ele se voltou para Rafael, encarando-o diretamente. Agora, senhor Rafael, explique como essa menina mulher acabou grávida e qual é exatamente o seu papel nisso. O peso das palavras do detetive pairou no ar como uma ameaça. Rafael respirou fundo, reunindo as forças para contar a história desde o início, cada detalhe que levara àquele instante. Sabia que qualquer hesitação seria vista como culpa ou omissão, mas ao mesmo tempo não podia deixar que Luna fosse prejudicada pelas circunstâncias. Conheci Luna há cerca de 2 anos. Ela veio para a cidade em busca de um emprego e acabou trabalhando como professora de inglês. Ela sempre foi dedicada e cheia de vida, mas eu percebia que havia um peso em seus olhos, algo que ela escondia. Com o tempo, tornamo-nos amigos e ela começou a confiar em mim. Rafael parou, escolhendo as palavras com cuidado antes de continuar. Foi então que ela me contou sobre sua condição, sobre como essa doença a fazia parecer mais jovem. Não foi fácil para ela abrir-se sobre isso. Muitos a tratavam de maneira diferente, como se fosse incapaz de tomar suas próprias decisões. E ela odiava isso. Os detetives Costa e Almeida mantinham as expressões impassíveis, mas o Dr. Carvalho notou que, gradualmente, eles estavam absorvendo a história de Rafael. Mesmo assim, o ceticismo de Almeida ainda era evidente. "E onde entra essa gravidez, senhor Rafael?" perguntou Almeida, a voz sem deixar margem para escapatórias. Rafael baixou a cabeça antes de responder. A lembrança do dia em que Luna confessara estar grávida ainda estava viva em sua mente, como se tivesse acontecido ontem. Um dia, Luna veio me procurar. Ela parecia exausta, desesperada. Contou-me que estava grávida e que o homem com quem estava se relacionando, alguém que ela achava que a amava, simplesmente a abandonou. Ele não aceitou sua aparência ou sua condição, e sua família também a rejeitou. Ela foi deixada sozinha para lidar com tudo. Um silêncio desconfortável tomou conta do corredor. Rafael ergueu a cabeça, seus olhos brilhando de sinceridade. Eu prometi a ela que não a deixaria sozinha, que cuidaria dela e do bebê, que se ninguém mais estivesse lá por ela, eu estaria. Não há outra motivação além de protegê-la. Tudo o que fiz foi por ela. Os detetives se entreolharam, processando a história com cautela. Ainda que tocados pela confissão, eles sabiam que sua responsabilidade exigia mais do que uma boa intenção. Almeida, mais rígido, voltou-se novamente para Rafael. Mas antes que pudesse fazer outra pergunta, o Dr. Carvalho interveio. "Peço desculpas por interromper, detetives, mas há algo mais. Nos exames de Luna, encontramos uma alteração hormonal intensa, algo que pode estar relacionado com sua condição e que explicaria o desenvolvimento precoce da gravidez, mas precisamos confirmar." Almeida assentiu, visivelmente desconcertado pela informação, mas mantendo sua postura investigativa. O corredor do hospital ficou ainda mais tenso quando o jovem policial se aproximou dos detetives Costa e Almeida, informando-os em voz baixa sobre a chegada de uma nova pessoa ao hospital. "Senhores, temos uma testemunha que diz ter informações importantes sobre Luna." E o senhor Rafael informou o policial, lançando um olhar cauteloso para Rafael, como se seu próprio julgamento estivesse se formando a partir daquela breve interação. Almeida e Costa trocaram um olhar breve. Então Almeida se virou para Rafael com uma expressão de expectativa contida. "Senhor Rafael, para garantirmos que toda a situação seja devidamente esclarecida, pedimos que nos acompanhe até uma área mais isolada enquanto conversamos com essa testemunha. A segurança de Luna e o andamento da investigação dependem disso."
Rafael hesitou por um instante. Ele sabia que cada passo que dava em direção à verdade parecia envolvê-lo ainda mais em um cenário de desconfiança, mas não podia se dar ao luxo de recuar. Ele lançou um último olhar para a porta da sala de emergência, onde Luna descansava, e seguiu os detetives. Enquanto Rafael era escoltado para outra ala do hospital, os detetives foram guiados para uma pequena sala de conferências, onde aguardava uma mulher de semblante reservado. Ela parecia tensa, e suas mãos estavam entrelaçadas, como se estivesse decidindo o que exatamente deveria dizer. Ao vê-los entrar, ela levantou o olhar, fazendo um esforço visível para manter a compostura. Obrigada por me receberem. Eu sou Camila e trabalho como professora junto de Luna. Somos colegas há um tempo, começou ela, sua voz carregada de nervosismo. Almeida assentiu, fazendo um sinal para que ela continuasse. O que você sabe sobre Luna e o Sr. Rafael? Qualquer detalhe pode ser crucial para esclarecermos essa situação. Camila respirou fundo, visivelmente incomodada, antes de finalmente falar. Eu conheço Luna há alguns meses, desde que ela começou a dar aulas na escola. Todos nós estranhamos um pouco sua aparência no início, claro, mas ela nos explicou sobre sua condição e que, apesar de sua aparência, era uma adulta. Ela sempre foi muito reservada sobre sua vida pessoal, mas um dia mencionou o nome de Rafael. Costa e Almeida trocaram olhares atentos, sentindo que estavam se aproximando de informações importantes. Luna confiava em Rafael? Perguntou Costa, tentando sondar a natureza do relacionamento. Camila hesitou antes de responder, como se procurasse as palavras certas. Sim, eu diria que ela confiava. Ele parecia ser alguém em quem ela se apoiava. Na verdade, Camila fez uma pausa, sua expressão se tornando mais grave. Houve uma vez em que a vi chorando depois de uma ligação. Luna disse que estava passando por um momento difícil. O pai do bebê a deixou, e ela mencionou que, se não fosse por Rafael, não sabia como enfrentaria tudo sozinha. Ele foi o único que a apoiou. Os detetives ponderaram as palavras de Camila, mas Almeida ainda estava cauteloso. Isso é interessante, Camila, mas preciso perguntar. Havia algo inadequado nesse apoio? Algo que a faça pensar que Luna estivesse em risco? Camila balançou a cabeça lentamente. Não. Pelo contrário, Rafael parecia ser a única pessoa em quem Luna confiava plenamente. Ele era como uma âncora para ela, alguém que a ajudou a continuar quando todos os outros a abandonaram. As palavras de Camila pareciam reforçar o que Rafael dissera, mas os detetives sabiam que precisavam ser cautelosos. Almeida se levantou e estendeu a mão para Camila. Agradecemos por compartilhar isso conosco, Camila. Você ajudou a esclarecer muito. Enquanto ela se retirava, Almeida virou-se para Costa, ponderando. Pode ser que as intenções de Rafael sejam exatamente como ele descreveu, murmurou Almeida. Mas, sem dúvidas, precisamos dos exames médicos de Luna para confirmar tudo isso. A espera pelos resultados dos exames de Luna parecia interminável. Rafael estava sentado em uma pequena sala de espera, com as mãos entrelaçadas e o olhar fixo no chão. A cada minuto que passava, o peso das suspeitas ao seu redor aumentava, e ele sabia que, naquele instante, qualquer palavra ou ação poderia comprometer ainda mais a situação. Do outro lado do hospital, Dr. Carvalho e a equipe médica trabalhavam incessantemente para obter respostas. O exame hormonal de Luna estava sendo analisado, junto com um estudo detalhado de seu histórico médico enviado por seu médico anterior, que finalmente confirmava seu diagnóstico de hipopituitarismo. Era uma condição rara e complexa, mas os médicos precisavam mais do que um simples diagnóstico. Eles buscavam entender como a condição afetava Luna de maneira única e esclarecer o que poderia ter desencadeado sua gravidez em um estágio aparentemente precoce. Após algumas horas, Dr. Carvalho caminhou em direção à sala, onde os detetives aguardavam, acompanhado por uma enfermeira que segurava um envelope lacrado. A tensão no corredor era palpável. Costa e Almeida se endireitaram ao ver o médico se aproximar com os exames em mãos, cientes de que, dentro daquele envelope,
poderiam estar as respostas para o mistério. Aqui estão os resultados dos exames de Luna, e também temos um relato detalhado do médico que cuidava dela anteriormente, disse o Dr. Carvalho, entregando o envelope aos detetives. Almeida abriu o envelope com cuidado, puxando os papéis e escaneando as informações. Ao longo dos relatórios, um dado chamava a atenção. O exame de Luna mostrava um nível hormonal incomum, possivelmente relacionado à sua condição, que poderia ter acelerado o desenvolvimento da gravidez de forma súbita e imprevisível. Então, esses níveis hormonais poderiam explicar a gravidez? Perguntou Costa, franzindo a testa. Dr. Carvalho assentiu. Em casos raríssimos, o hipopituitarismo pode causar irregularidades hormonais extremas. Combinado com a situação emocional e o estresse, isso poderia ter desencadeado uma série de reações que aceleraram a gravidez de Luna, tornando seu caso ainda mais atípico. Os detetives trocaram um olhar ponderado. O relatório estava inclinado a confirmar a versão de Rafael e afastar suspeitas mais graves, mas a confirmação da verdade exigia que Luna explicasse tudo pessoalmente, com calma. Precisamos falar com Luna novamente, disse Almeida. E dessa vez de forma detalhada. Acho que ainda há pontos a esclarecer e precisamos dela para isso. Rafael foi levado pelos policiais de volta ao corredor, onde Luna já estava em recuperação. Ao vê-la, o alívio e a ansiedade transpareciam em seu rosto. Ele queria abraçá-la, mas sabia que não podia. Precisava respeitar a investigação e esperar que tudo se esclarecesse. Luna estava mais forte agora, sentada na cama e ciente de toda a situação ao seu redor. Ela olhou para Rafael com gratidão, sabendo que ele havia carregado aquele peso durante as horas que passaram separados. Almeida se aproximou da cama, ainda com a cautela profissional, mas agora com uma leve compreensão em seus olhos. Luna, sabemos que sua condição é única e que Rafael está aqui para ajudá-la. Mas precisamos que você esclareça alguns pontos para finalizarmos nossa investigação. Pode fazer isso? Luna assentiu, respirando fundo antes de começar a falar. Rafael é a única pessoa que esteve ao meu lado. Quando o pai do meu bebê me deixou, ele me acolheu sem questionar. Ela parou, lançando um olhar carregado de emoção a Rafael. Ele nunca fez nada além de me proteger. Tudo o que ele fez foi porque ele me considera como uma família. O corredor estava em completo silêncio e Rafael olhava para Luna, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Ele sabia que, finalmente, a verdade estava clara para todos. Com a decisão dos detetives de encerrar a supervisão sobre Rafael, o corredor do hospital começou a se esvaziar. Os murmúrios e olhares desconfiados que antes pairavam ao redor dele se dissiparam, substituídos por uma atmosfera de calma e alívio. Rafael, agora oficialmente liberado, sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Ele caminhou em direção ao quarto de Luna, onde ela ainda estava em recuperação, mas agora com um semblante mais tranquilo. Ao entrar, ele foi recebido pelo sorriso suave de Luna. Os dois ficaram em silêncio por um instante, sem precisar de palavras para entender a profundidade do que haviam enfrentado juntos. Rafael puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, segurando suavemente sua mão. Eu sabia que a verdade seria revelada, disse Luna, com os olhos brilhando de gratidão. Mas ter você ao meu lado fez tudo parecer suportável. Rafael sorriu, os traços de tensão suavizando enquanto ele a observava. Você nunca estará sozinha, Luna. Eu prometi que estaria aqui para você, e essa promessa não mudou. A enfermeira-chefe entrou no quarto com uma expressão amável e um brilho nos olhos que transparecia um respeito recém-descoberto por Rafael. Ela trouxe uma bandeja com chá e algumas frutas, colocando-a na mesa ao lado de Luna. Vocês passaram por uma situação incomum, mas acho que agora tudo ficará bem, disse ela, ajeitando as cobertas de Luna com cuidado. Todos aqui estão torcendo para que vocês encontrem paz e felicidade. Após a saída da enfermeira, Luna puxou a mão de Rafael, olhando para ele com uma expressão séria. Rafael, eu sei que já te pedi muito, mas ainda preciso de você. O bebê vai precisar de um pai, e eu vou precisar de alguém em quem confiar que esteja ao meu lado, disse Luna, hesitante, mas com o olhar firme.
Rafael sentiu o coração apertar com a sinceridade de Luna. Ele sabia que suas vidas estavam entrelaçadas de uma maneira que nenhum dos dois havia planejado. Mas o que surgira entre eles era genuíno, um vínculo criado pela confiança e pelo apoio incondicional. Luna, não precisa pedir. Ele segurou a mão dela com mais força. Eu já me comprometi com você e farei o que for preciso para que você e seu bebê nunca se sintam sozinhos. Eu estarei aqui, como sempre estive. Os dias no hospital se transformaram em uma rotina mais leve, quase familiar. Rafael passava a maior parte do tempo ao lado de Luna, e a equipe médica que antes o olhava com cautela, agora via nele um protetor dedicado. Luna lentamente recuperava a saúde e começava a fazer planos para o futuro. Ela sabia que teria de enfrentar muitos desafios, mas o fato de ter Rafael ao seu lado transformava cada dificuldade em algo suportável. Finalmente, Dr. Carvalho deu alta a Luna, com orientações sobre cuidados especiais e consultas regulares para acompanhar sua saúde e a do bebê. Enquanto eles se preparavam para sair, uma multidão de pessoas, incluindo enfermeiros e outros pacientes, se reuniu para se despedir do casal. O hospital, que fora palco de tantos julgamentos, agora era uma fonte de apoio e de esperança renovada. Luna e Rafael deixaram o hospital, seus passos lentos, refletindo a mistura de alívio e expectativa pelo futuro. O sol iluminava o caminho à frente deles, como se abrisse simbolicamente as portas para uma nova fase em suas vidas. Rafael segurava gentilmente a mão de Luna, enquanto ela carregava em seus olhos o brilho de quem finalmente encontrou paz após uma longa tempestade. As primeiras semanas fora do hospital foram de adaptação. Rafael se dedicava integralmente a cuidar de Luna e preparava o lar para receber o bebê. O ambiente, antes marcado por incertezas, agora transbordava de esperança. A pequena casa que Rafael preparara para Luna transformou-se em um refúgio, um lugar onde cada canto carregava a promessa de segurança e carinho. Com o tempo, a ligação entre Luna e Rafael foi se tornando ainda mais profunda. Ele era não só um protetor, mas também alguém que a compreendia, respeitando suas fragilidades e celebrando suas forças. Nos dias calmos, os dois passavam horas conversando sobre o futuro, sobre o bebê que estava para chegar e sobre o significado daquela jornada que compartilharam. Uma tarde, enquanto Rafael estava na cozinha preparando o chá favorito de Luna, ela entrou e o observou em silêncio, sentindo uma emoção indescritível. Ele a acolhera em seu momento mais frágil, enfrentando julgamentos e desafios, e a apoiara sem pedir nada em troca. Rafael, ela chamou, sua voz suave, mas carregada de emoção. Ele se virou, observando o olhar intenso de Luna. Sim? Ela hesitou por um momento, mas logo disse com um sorriso leve: Eu não poderia ter feito isso sem você. Sei que minha vida mudou por completo e que seu apoio foi a razão pela qual suportei tudo isso. Rafael sorriu, aproximando-se dela e segurando suas mãos com firmeza. Luna, eu te disse que sempre estaria aqui. E quero estar aqui, hoje e sempre, para você e para nosso bebê. Nós somos uma família agora. Alguns meses depois, o momento mais aguardado finalmente chegou. Luna entrou em trabalho de parto em uma manhã ensolarada e Rafael a levou ao hospital com a mesma determinação e cuidado de sempre. A equipe médica, que agora conhecia bem o casal e respeitava a história deles, deu todo o suporte necessário. Após horas de expectativa, o choro forte do recém-nascido ecoou pela sala, trazendo uma onda de emoção para todos presentes. Rafael, com os olhos marejados, segurou o bebê em seus braços pela primeira vez, sentindo que o significado de família agora tinha um peso maior. Ele se aproximou de Luna, que estava exausta, mas sorria com gratidão e alegria. Nosso bebê é lindo, Luna, Rafael disse com a voz trêmula. Ela sorriu e, segurando a mão dele, murmurou: Somos abençoados, Rafael. Obrigada por ser a pessoa que fez tudo isso possível. Nos meses seguintes, Luna e Rafael viveram uma rotina tranquila e feliz, dedicando-se ao bebê e ao amor
que de maneira inesperada surgiu entre eles. Rafael cuidava da família com devoção e Luna, agora mais forte e confiante, encontrava paz ao lado do homem que lhe dera esperança e apoio incondicionais. Anos se passaram e a pequena casa de Luna e Rafael tornou-se um lar de amor, risadas e sonhos compartilhados. A história deles, marcada por desafios, superações e pela força do amor e do apoio mútuo, tornou-se uma fonte de inspiração para aqueles ao redor. Luna e Rafael, unidos por uma jornada difícil e única, demonstraram que a verdadeira família é formada por laços de amor e confiança. Em uma tarde tranquila, enquanto observavam seu filho brincar no jardim, Luna virou-se para Rafael e sorriu, cheia de gratidão. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo, mas sei que tudo isso aconteceu por uma razão, disse ela. Rafael a abraçou, sentindo que, independentemente do que o futuro trouxesse, eles estariam preparados para enfrentá-lo juntos, pois afinal, o amor e a coragem que os uniram seriam sempre sua maior força.